O homem colou todas as janelas da casa com fita adesiva, preparando-se para morrer. De repente, ele notou a aliança no dedo e, com um pouco de arrependimento, tirou a aliança de casamento. Ele colou a aliança em uma garrafa de cerveja e jogou a garrafa para fora, quase acertando um catador de sucata. Depois, ele vedou a última fresta da sala e ligou o fogão a gás. Porém, quando ele foi buscar uma tigela de água para apagar o fogo, o cobrador de dívidas bateu na porta. Abra a porta e pague o que deve. Se você tem coragem, morra aí dentro. Ma Xiang, sem hesitar, apagou o fogo para que o gás se espalhasse e se sentou no sofá, esperando pela morte. Ele estava atolado em dívidas. Sua esposa havia se divorciado e o deixado. Sem esperança na vida, ele optou pelo suicídio. Mas quando ele caiu no sono e depois acordou, percebeu que ainda estava vivo e bem. Acontece que o fornecimento de gás foi cortado por falta de pagamento, então ele nem conseguiu morrer desse jeito. Nesse momento, ele recebeu uma ligação do atual marido de sua ex-esposa. O homem transferiu secretamente uma quantia de dinheiro para Ma Xiang, quebrando ainda mais seu já frágil orgulho. Ele pegou uma faca de cozinha e saiu correndo para encontrar o novo marido de sua ex-esposa. Mike era um homem rico, dirigindo uma Ferrari. Ma Xiang acelerou ao máximo, tentando atropelar Mike, mas seu carro velho não tinha chance contra a Ferrari. Ele nem conseguia ver as luzes traseiras de Mike. Os dois entraram em um túnel. De repente, todas as luzes do túnel se apagaram. Quando as luzes voltaram, Ma Xiang viu a Ferrari de Mike estacionada na sua frente. Antes que ele pudesse reagir, o túnel começou a desmoronar à frente. Os dois foram rapidamente cobertos pelos escombros. Quando Ma Xiang acordou, estava preso no carro. Tudo o que ele tinha para comer era um tubo de mostarda. Ma Xiang, cautelosamente, experimentou um pouco, e as lágrimas começaram a rolar. Nesse momento, ele ouviu a voz de Mike vindo de trás. Mike veio para salvar Ma Xiang, e ao ver Ma Xiang chorando, ele ainda tentou consolá-lo. Não chore, comporte-se como um homem. Os dois nunca haviam se encontrado antes, então Mike ainda não sabia que Ma Xiang estava ali para matá-lo. Mike passou um bom tempo tentando abrir a porta do carro. No fim, o airbag explodiu e nocauteou Ma Xiang. Não eram apenas os dois que estavam presos no túnel, mas também uma mulher chamada Shui Li. Agora havia um grande problema. Eles estavam sem água. Mike fez uma sugestão ousada. Eu sugiro que possamos beber nossa urina. Boa sugestão, mas sugiro que você não faça mais sugestões dessas no futuro. Ao ver que ninguém acreditava, Mike pegou uma garrafa, pronto para demonstrar na frente de todos. Enquanto Mike se afastava para abrir o zíper e urinar, Shui Li começou a bater em um cano de aço, tentando atrair a atenção da equipe de resgate. Mas em vez da equipe de resgate, eles encontraram um homem careca. Para mostrar boas intenções, o homem imediatamente pegou uma garrafa de líquido misterioso para que eles provassem. Essa é a minha bebida favorita. Ma Xiang recusou várias vezes, mas quando sentiu o cheiro, mudou de atitude imediatamente. Acontece que o líquido na garrafa era cerveja. Mike voltou justo a tempo e pensou que eles já haviam começado a beber urina. Para se vingar do roubo de sua esposa, Ma Xiang sugeriu que ele e Mike fizessem uma cerimônia de brinde. Na frente de Mike, ele bebeu todo o líquido amarelo da garrafa de uma vez. Mike, sem saber o que estava acontecendo, também bebeu sua urina. O homem careca ficou surpreso. Esse cara bebe cerveja como se fosse urina. Só então Mike percebeu que havia sido enganado. Mas o homem careca trouxe boas notícias. Ele tinha um caminhão cheio de cerveja. No entanto, quando eles seguiram o homem até o caminhão, descobriram que a situação era mais complicada do que pensavam. Um enorme bloco de concreto pendia sobre o caminhão, podendo cair e esmagá-lo a qualquer momento. Ma Xiang decidiu tirar a sorte para ver quem iria dirigir o caminhão para fora. Ele tentou secretamente manipular o sorteio para que Mike fosse escolhido, mas Shui Li, sem hesitar, se ofereceu para ir primeiro. Vocês dois homens ficam empurrando um ao outro, então eu vou. Ma Xiang, sentindo-se culpado, decidiu entrar no caminhão com Shui Li. Depois de acelerar, o bloco de concreto realmente caiu. Felizmente, o caminhão era rápido o suficiente para escapar por pouco. Dentro do caminhão, havia realmente muitas cervejas, mas o homem careca começou a exigir pagamento. Ele trancou a porta do caminhão e exigiu 1000 yuans por garrafa de cerveja. Ao ver que Ma Xiang estava prestes a causar problemas, o homem pegou um machado. A situação ficou cada vez mais tensa, mas Shui Li rapidamente resolveu a questão. Ela tirou seu relógio e brincos para trocá-los por algumas garrafas de cerveja. No entanto, o verdadeiro plano dela era embebedar o homem e depois recuperar seus pertences. Eles começaram a beber, e Mike até fez um truque com a cerveja para impressionar o homem. Ele sacudiu a garrafa em círculos e bebeu tudo de uma só vez. Depois de beber, ele desmaiou na hora. Depois que Mike caiu, Shui Li continuou bebendo com o homem. Finalmente, o homem desabou bêbado. Shui Li pegou de volta todas as joias caras que havia dado ao homem. Ma Xiang reuniu toda a sua coragem para matar Mike ali mesmo. Mas então, Mike se levantou como se fosse um super-herói.
Antes que pudessem discutir, Mike finalmente descobriu a verdadeira identidade de Ma Chang. Mas, em vez de ficar com raiva, ele entregou a faca para Ma Chang, dizendo que ele podia apunhalá-lo à vontade. Shui Li não aguentou mais e deu um tapa no rosto de Ma Chang. Quando a situação estava prestes a se transformar em um drama moral sangrento, o túnel desmoronou novamente. Os três caíram juntos. Quando suas vidas estavam em perigo, Ma Chang esqueceu a vingança pelo roubo de sua esposa. Os três formaram uma escada humana para escalar. Talvez devido ao tremor anterior, uma brecha se abriu, e os telefones celulares deles começaram a receber sinal. Mas depois de tanto tempo, as baterias de seus telefones estavam quase esgotadas. Mike disse que havia estudado tecnologia de comunicação no exterior. Ele desmontou o rádio do carro, tentando transformá-lo em um transmissor de rádio. Sob o olhar de admiração dos três, o rádio explodiu no mesmo instante. Agora, a esperança que haviam acabado de encontrar se foi. Shui Li, em desespero, continuou a bater nas paredes. Dessa vez, outra pessoa respondeu. O homem começou a buzinar seu carro, pedindo ajuda. No entanto, havia uma grande distância entre eles. Eles originalmente não queriam salvá-lo, mas neste momento um toque de telefone agudo ressoou. Eles perceberam que o celular do homem ainda estava ligado, então imediatamente disseram a ele para atender o telefone. Mas o homem estava preso e não conseguia pegar o telefone. Ike decidiu salvá-lo. Ele prendeu o cinto de segurança, andou ao longo da borda para chegar até ele, e a outra ponta do cinto estava amarrada a Ma Chang. Ele não esperava que o cinto de segurança fosse prejudicá-lo. Ma Chang viu que Mike havia chegado ao outro lado e se preparava para ir ao banheiro. No entanto, ele esqueceu que ainda estava preso ao cinto. Esse movimento fez Mike ser puxado para o penhasco. Socorro! Vendo Mike cair, todos só podiam gritar impotentes. Ma Chang também não teve tempo de fazer nada, sendo puxado em direção ao buraco atrás. Shui Li quis ajudar, mas Ma Chang, para não envolvê-la, a empurrou para longe. Ele e Mike caíram juntos. Ambos tiveram a sorte de ficar pendurados em um cano, o que os salvou, e com muita dificuldade conseguiram subir. Um crocodilo apareceu inesperadamente no carro ao lado. O homem, assustado, correu para fugir. Os três ficaram em fila, com suas vidas em perigo. Mike lembrou a todos que, se olhassem nos olhos do animal, ele não ousaria agir precipitadamente. No entanto, essa técnica claramente não funcionou. Ma Chang pegou uma barra de ferro e começou a balançá-la descontroladamente. Acabou acertando um azarado atrás dele, então ele estava salvando ou matando alguém? Nesse momento, Shui Li descobriu uma passagem secreta. Ike se ofereceu para ficar e atrair a atenção do crocodilo. Os outros aproveitaram a oportunidade para escapar pela saída. O crocodilo mordeu a barra de ferro na mão de Mike e começou a girar. Mike imediatamente se transformou em uma máquina de lavar movida a crocodilo. Ma Chang não conseguia entender. Disse que se soltasse a barra, não estaria livre? Assim, todos escaparam, mas então perceberam que haviam esquecido de pegar o telefone. Agora, havia mais um azarado perfurado pela barra de ferro. Shui Li rapidamente fez os primeiros socorros e ajudou a estancar o sangue. Eles não sabiam que o homem era na verdade um ladrão extremamente cruel. Quem poderia imaginar que um crocodilo gigante pré-histórico sairia repentinamente do túnel? Quando Mike viu isso, pulou no teto do caminhão. Ma Chang, que estava no carro bebendo cerveja, ainda não sabia o que estava acontecendo. Quando ele saiu, não havia mais ninguém por perto. De repente, um crocodilo saltou em sua direção. Por sorte, o azarado atirou a tempo, matando o crocodilo. Mas a identidade de ladrão dele também foi revelada. Ele empurrou os outros três para dentro do carro, segurou Ma Chang, que o perfurou antes. Primeiro, deu-lhe uma surra para extravasar a raiva por ter sido perfurado. Depois, puxou Ma Chang de volta para o carro, querendo que ele assumisse a culpa em seu lugar. Bastava que Ma Chang morresse em seu carro para que a polícia o confundisse com o ladrão. Mas quando ele estava prestes a agir, um velho apareceu de repente. Ele segurava uma sacola de dinheiro, ameaçando jogá-la no chão se ele não soltasse Ma Chang. Nesse momento, Mike, que estava bêbado, apareceu por trás. Quando bêbado, ele parecia se transformar em um super-homem e deu um tapa que deixou o ladrão atordoado. Depois, desarmou o oponente com as mãos nuas. Nesse meio tempo, Shui Li pegou a arma e apontou para o ladrão, mas ainda estava preocupada com Ma Chang, que estava no carro. O ladrão aproveitou a distração dela e recuperou a arma. Nesse momento, Ma Chang começou a acordar, lentamente saindo do carro. Ele encontrou outro crocodilo no porta-malas do caminhão. Acontece que este era um caminhão usado por um circo para transportar crocodilos. Ele soltou o crocodilo, que correu em direção ao ladrão, e Ma Chang saiu rapidamente do caminho. O crocodilo o seguiu e engoliu o ladrão com uma única mordida. Os outros aproveitaram a oportunidade para fugir. Depois de escapar, eles ouviram uma notícia ruim. O rádio informou que, devido a um deslizamento de terra na montanha do lado de fora do túnel, o plano de resgate foi cancelado e eles iriam destruir o túnel. Essa era a sentença de morte para aqueles que estavam lá dentro.
A única chance agora era que Mike consertasse o rádio no carro do ladrão e se comunicasse com o mundo exterior. Mas para se aproximar do carro, eles precisavam matar o crocodilo. Eles despejaram gasolina em uma garrafa de álcool para fazer um coquetel molotov. Mike tomou outro gole de cerveja para ganhar coragem. Eles correram e lutaram contra o crocodilo gigante. Shui aproveitou a oportunidade para amarrar uma corda no crocodilo. A outra ponta do laço foi amarrada ao caminhão. O velho acelerou, e o caminhão caiu no penhasco, puxando o crocodilo junto. A equipe de resgate logo os encontrou. O velho e Shui foram resgatados primeiro, mas quando foi a vez de Mike, algo deu errado novamente. Acontece que o crocodilo ainda não estava morto. Ele apareceu novamente e devorou os membros da equipe de resgate. Ma Chang rapidamente puxou Mike, segurando na corda. Quando eles estavam sendo puxados para cima, o crocodilo mordeu a outra ponta da corda. Mike decidiu se sacrificar, pulando para morrer junto com o crocodilo, mas foi pego por Ma Chang. Depois de passarem esse tempo juntos, ele acreditava que Mike poderia trazer verdadeira felicidade à sua esposa. Ele prendeu o cinto de segurança em Mike e então pulou sozinho. Um flash de luz branca apareceu, e Ma Chang estava deitado no sofá de casa. Acontece que tudo era apenas um sonho. Shui, que apareceu no sonho, era na verdade sua ex-esposa. Ela havia adivinhado que Ma Chang queria se suicidar e estava indo para a casa dele com Mike. Ma Chang acordou do sonho, saiu da boca do crocodilo. O túnel que desmoronou gradualmente voltou ao estado original. Ele saiu do túnel. O sofá apareceu no final da estrada. Ele se sentou e flores começaram a brotar por toda parte. Ao mesmo tempo, Ma Chang acordou na realidade. Mas ele havia inalado gás tóxico, e seu corpo estava sem consciência. Ele lutou e caiu do sofá, usando suas últimas forças para rastejar até a porta. A pessoa que o esperava do lado de fora era Shui, que acabara de chegar.